Palmeiras volta à Série A do Campeonato Brasileiro, finalmente, porque ninguém aguenta mais data FIFA em 2024. Mas um jogo que virou tema nessa segunda é o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras pela 37ª rodada, isso porque existe a possibilidade de jogo com torcida única. Muito prazer, meu nome é Julia Cunha e meu time de coração eu não preciso nem dizer, mas esse aqui é o Resenha, um espaço pra gente conversar sobre futebol em geral, então já aproveita para deixar o seu like e vamos ao assunto, que é essa partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Isso porque essa partida entre Cruzeiro e Palmeiras vai acontecer em Minas Gerais, o mando é cruzeirense, e o vice-governador do estado de Minas pediu para que essa partida tenha torcida única devido à emboscada que os torcedores cruzeirenses sofreram há menos de um mês pela equipe do Palmeiras. Um ato muito recente que terminou com uma pessoa morta, 17 feridos e, é claro, gera uma preocupação muito grande para essa partida que tem o confronto das duas torcidas envolvidas nesse problema, mas então vou jogar a matéria que tá aí hoje na tela. Essa é a matéria que foi publicada na manhã dessa segunda-feira pelo GE. Cruzeiro e Palmeiras, vice-governador pede torcida única em jogo pelo Brasileirão. Depois de emboscada com morte envolvendo organizados, Matheus Simões disse que vai judicializar o pedido caso a solicitação não seja aceita, o que de fato mostra que há um empenho do estado, do governo do estado de Minas, para que não tenha a torcida palmeirense dentro do Mineirão. O que de cara aqui pra vocês, antes da gente começar a ler um pouco dessa notícia, eu não vou isentar minha opinião não, tá? Acho que esse pedido do governador do estado de Minas Gerais, ele está corretíssimo, porque entendo que a equipe palmeirense está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e ter a torcida presente dentro do estádio é importante, e entendo também que o Palmeiras tem ali cortado, quebrado essa relação com as organizadas, mas a verdade é que a gente está falando sobre uma situação de segurança pública e que isso não pode ficar apagado. A gente está falando sobre duas torcidas organizadas que têm uma rixa histórica, e se recentemente já deu problema no retorno de confrontos que não envolviam um confronto direto entre essas duas equipes, a tendência é você ter um problema ainda maior nesse jogo, principalmente dependendo ali do resultado. Mas enfim, vamos voltar aqui para a matéria e a gente segue essa discussão mais pra frente. Mas o que foi, falado na manhã dessa segunda-feira em coletiva no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo Matheus Simões, vice-governador, foi então desse pedido de torcida única para esse confronto que vai acontecer logo no início ali de dezembro, E aí ele fala até: fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que infelizmente não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio, disse o vice-governador. A matéria lembra que se deve aos incidentes registrados em São Paulo na emboscada envolvendo as duas organizadas, mas a verdade é que eu acho até incidente uma palavra muito branda perto do que foi, Mas tem aqui, completando a fala do Matheus Simões: não temos problema com a torcida do Palmeiras. Estamos a menos de um mês do assassinato de um mineiro, torcedor do Cruzeiro, da torcida organizada por membros da torcida organizada do Palmeiras. E não se pode permitir que isso seja trazido para cá como mais um episódio dessa situação triste que o futebol brasileiro e do qual Minas Gerais não vai ser parte. Eu acho que assim, ele tá fazendo a parte dele pra evitar problemas que de fato tratam de segurança pública mesmo. E pra quem não lembra de como foi o ocorrido, ou até tem dificuldade de entender do porquê se trata de um problema de segurança pública, trouxe aqui as fotos que foram publicadas pelo GE quando aconteceu ali no mês passado. Mas assim, acho que eu nem preciso falar que as fotos falam por si só. Como isso gera um problema não só de segurança para quem está envolvido, mas também para quem está no entorno com atos desse tipo. E tudo bem que eu concordo que o governo do estado de Minas Gerais ele também tem outros problemas de segurança pública envolvendo a própria polícia local com relação a torcidas que vêm de fora. E que eu acho que é um problema que eles têm que resolver também. Mas, assim, uma coisa não anula a outra, não tira o peso e o tamanho do que aconteceu em São Paulo nessa emboscada. E assim, deixa nos comentários a sua opinião também quanto a isso, porque eu acho que isso ajuda a ampliar a discussão. Às vezes alguma coisa que você pensou sobre o assunto e que não me veio à cabeça na hora que eu tava montando esse vídeo, acho que sempre pode ajudar a ampliar o debate. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho até que é uma discussão que tá sendo tomada, na verdade está sendo discutida um pouco tarde, porque se a gente for olhar na final da Copa do Brasil ali, na partida envolvendo o Atlético Mineiro, tudo bem que é um problema diferente, A gente está falando sobre um problema dentro do estádio e que tem
proporções e talvez discussões diferentes sobre aquele assunto. Mas quanto a isso, o STJD já decidiu e o Atlético Mineiro vai jogar de portões fechados contra o Botafogo. Então, mesmo se tratando de um problema que foi de uma final de outra competição, vai ter uma penalização dentro do Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que o debate é muito mais amplo. Talvez algumas pessoas vão pensar, pô, mas e se proibir só as organizadas? Eu entendo que quando a gente entra nesse assunto, a gente tá entrando muito no coração de torcedor, porque você pensa, né? Eu e você, não importa pra qual time você torce. Se nós fôssemos penalizados por um ato de torcida organizada no qual não estávamos envolvidos, e isso envolve também uma penalização ao nosso time de coração, afinal vai ter que jogar na casa do adversário sem ter a presença da torcida, que já é uma presença que acaba sendo menor, devido ali a um espaço menor mesmo, que a gente tem em jogos fora. Obviamente a gente se sentiria mal, mas eu acho que é um problema muito maior, que é muito surreal pensar que no jogo em que eu abro a venda de ingressos para o time adversário, eu falar que simplesmente as organizadas vão ser barradas, eu vou conseguir resolver o problema. Porque para mim é algo do qual você não tem controle para conseguir barrar mesmo. Então torna essa possibilidade basicamente inviável se você quer, de fato, evitar um problema maior, né? E assim, eu não sei se é uma coisa pessoal minha, mas esse tipo de notícia envolvendo acidente com torcidas voltando pros seus estados, é uma coisa que eu gostaria de poder evitar ver. Hoje eu não posso evitar porque eu trabalho com futebol, independente aqui do resenha. Então, né, a gente tem que ficar ligado em tudo. Mas eu, pessoalmente, preferiria evitar ver, porque na verdade eu acho que isso deixa a gente, torcedor de coração, com muito medo de acompanhar o nosso time, seja em outros estádios dentro do mesmo estado ou até fora do nosso estado. Porque a verdade é que tem a galera que é só contra a torcida organizada e que vai reclamar muito, mas não deveria nem ter direito aí e tal. Mas a verdade é que no meio dessa confusão, muitas vezes tem um desavisado que é só um torcedor apaixonado, que ele queria muito acompanhar esse jogo, que é fora do estado, que ele não tem companhia nenhuma e que ele acaba se envolvendo nas caravanas de torcida organizada, mesmo sem querer o problema, só porque é a única forma que ele conseguiu para poder acompanhar o time dele e que tá dentro do bolso dele o valor para poder ir para lá. Então, assim, é um problema que, na verdade, não é restrito só ao futebol brasileiro. A gente acha que mas, enfim, tem problemas de torcidas fora também do país e que geram risco de vida e tudo mais, mas que eu acho que talvez aqui no Brasil seja o maior de todos, porque é muito difícil de você controlar e você coloca em perigo a vida das pessoas que só são ali apaixonadas pelo seu clube e que muitas vezes não estão a fim de briga ou qualquer coisa do tipo. E assim, fique claro que eu não tô dizendo que todo mundo é inocente, tá? Tem uma galera que vai pra brigar, inclusive às vezes parece estar mais preocupada com a briga do que com o jogo. Mas também dando esse olhar, essa visão de quem muitas vezes é de fora e que às vezes deixa de acompanhar o time por conta disso, né? Pelo medo que essas situações geram. Mas a verdade é que se trata só de uma possibilidade, por enquanto. O pedido foi feito, mas ainda é só uma possibilidade. Mas acredito que pela proporção do que foi, do que aconteceu no dia 27, há uma tendência grande para isso, né? De qualquer forma, curtiu o debate? Não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários e se inscrever no resenha. Um abraço e até a próxima!